O homem que amei nunca existiu. Agora ele vai sentir na pele o que fez comigo. Parte 1. Desde que conheci Otávio, senti que finalmente tinha encontrado o homem da minha vida. Ele era atencioso, carinhoso e parecia ter sido feito sob medida para mim. Nosso relacionamento começou de maneira intensa, mas sem parecer forçado. Ele sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Eu me sentia segura ao lado dele. Nos primeiros meses tudo era perfeito. Ele me mimava com pequenas surpresas, me buscava no trabalho sempre que podia e fazia planos para o futuro como se tivéssemos nascido um para o outro. Quando decidimos morar juntos, foi tudo muito natural. Construímos um lar aconchegante e, aos olhos de qualquer um, éramos o casal ideal. Mas com o tempo percebi que existiam coisas em Otávio que eu nunca questionei de verdade. Pequenos detalhes que na época pareciam irrelevantes, mas agora voltavam à minha mente como peças de um quebra-cabeça incompleto. Uma dessas questões era o fato de ele nunca falar sobre o passado. Sempre que eu perguntava sobre sua infância ou sua família, ele desviava a conversa ou dava respostas vagas. Não gosto de lembrar do passado, ele dizia. Eu respeitava isso, afinal, todo mundo tem suas dores. Outra coisa que começou a me incomodar, mas que eu tentava ignorar, era o fato de que ele nunca esquecia de usar proteção. No começo, achei normal. Ele dizia que não queria correr riscos desnecessários, mesmo sabendo que não poderia ter filhos. Mas depois de anos juntos, isso começou a soar estranho. Eu nunca comentei sobre essa preocupação com ninguém. Tinha medo de parecer paranoica, de criar um problema onde não existia. Mas, no fundo, algo dentro de mim me dizia que havia algo errado. Foi então que certo dia no trabalho, minha colega Clara me chamou para um café. Conversávamos sobre coisas banais até que, de repente, ela soltou uma pergunta que me fez gelar. Você confia no Otávio? A forma como ela disse aquilo me incomodou profundamente. Meu coração disparou, e pela primeira vez eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Parte 2. A pergunta de Clara ficou ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Você confia no Otávio? Era uma pergunta simples, mas a forma como ela disse, com um olhar de quem sabe algo que eu não sei, me deixou inquieta. Tentei rir e mudar de assunto, mas Clara insistiu. Não quero me meter na sua vida, mas tem algo sobre ele que talvez você precise saber. Meu coração acelerou. Eu não queria ouvir nada, mas ao mesmo tempo precisava ouvir. O que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando parecer tranquila. Clara hesitou por um instante e depois respirou fundo. Uma amiga minha jura que conhece o Otávio, mas não pelo nome Otávio. Ela disse que já viu ele antes, em outra cidade, com uma mulher e um filho. Aquela informação me atingiu como um soco no estômago. Isso é impossível, falei, rindo nervosamente. Ele não pode ter filhos. Clara deu de ombros. Eu só achei que você deveria saber. Não quero causar problemas, mas se eu estivesse no seu lugar, investigaria. Passei o resto do dia tentando ignorar aquilo. Mas foi impossível. Era como se um alerta tivesse sido ativado na minha mente. Quando cheguei em casa, Otávio estava na sala tranquilo, assistindo TV. Eu observei por alguns segundos antes de falar. Como foi seu dia? Perguntei, tentando parecer normal. Ele sorriu e começou a contar sobre o trabalho, mas eu não conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava girando com a informação de Clara. Naquela noite não dormi direito. Algo dentro de mim gritava que havia algo muito errado. No dia seguinte tomei uma decisão. Eu iria descobrir a verdade, custasse o que custasse. Parte 3. Eu precisava saber a verdade. Não importava o quanto doesse, eu não podia viver com essa dúvida. Então, comecei a observar Otávio com mais atenção. Pequenos detalhes que antes pareciam normais agora me incomodavam. Ele nunca deixava o celular jogado pela casa, como eu fazia com o meu. Se ia ao banheiro, levava o aparelho junto. Se tocava enquanto ele tomava banho, ele saía correndo para atender. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas tudo começou a se encaixar quando, um dia, ele saiu para resolver um problema no trabalho e eu resolvi segui-lo. Ele dirigiu por quase 1 hora até um bairro que eu não conhecia. Estacionei o carro a uma distância segura e esperei. Otávio desceu do carro, conferiu o celular e entrou em um prédio simples, daqueles residenciais. Fiquei ali sem saber o que fazer. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som. E se Clara estivesse certa? Depois de 20 minutos, ele saiu. E não estava sozinho. Uma mulher de cabelos escuros o acompanhava, segurando a mão de uma criança de uns 5 ou 6 anos. Eles pareciam íntimos. O menino deu um sorriso e pulou no colo de Otávio. Meu peito apertou. Fiquei ali paralisada. Eu queria acreditar que era um primo, um sobrinho, qualquer coisa.
Mas no fundo eu sabia a verdade. Otávio não só podia ter filhos, ele já tinha um. E pior ainda, estava levando uma vida dupla. Esperei eles entrarem no carro dele e então, tremendo, peguei meu celular. Liguei para Clara. Você estava certa. Eu vi com meus próprios olhos. Minha voz falhou. Eu queria chorar, gritar, quebrar tudo. Mas não podia. Ainda não. O que você vai fazer? Clara perguntou, preocupada. Engoli em seco e sequei as lágrimas que insistiam em cair. Eu vou descobrir até onde essa mentira vai. E então, vou fazer ele pagar por cada segundo que me enganou. Parte 4. A raiva queimava dentro de mim como nunca antes. Eu queria correr até Otávio e gritar na cara dele, esfregar a verdade na frente daquela mulher e da criança, mas não podia agir sem um plano. Se ele passou anos me enganando, eu precisava ter certeza de que minha vingança seria à altura. Nos dias seguintes, fingi que nada tinha acontecido. Sorri e beijei Otávio, preparei o café da manhã como sempre fazia. Ele continuava com suas desculpas, suas viagens de trabalho, suas reuniões intermináveis. Mas agora eu sabia exatamente onde ele ia e com quem estava. Foi difícil manter a calma, mas usei cada momento para me preparar. Primeiro, contratei um detetive particular para reunir provas. Eu queria cada detalhe, onde ele morava, desde quando, se a outra mulher sabia de mim ou se também era enganada. As informações vieram rápido. O Otávio que eu conhecia não existia. Seu verdadeiro nome era Marcelo, e ele era casado há mais de 10 anos com a mulher que vi naquele dia. Tinha 2 filhos, não apenas um. E o pior de tudo, o dinheiro que ele me fazia acreditar que era dele, era meu. Ele nunca foi rico. Ele usava o que eu ganhava para sustentar a outra família enquanto me fazia acreditar que éramos um casal perfeito. Foi aí que minha vingança começou. Primeiro, tirei seu nome de todas as nossas contas conjuntas. Depois fui ao banco e encerrei qualquer acesso que ele tinha ao meu dinheiro. Sem avisá-lo, cancelei cartões e transferências automáticas. Quando ele tentou pagar o jantar naquela noite e o cartão foi recusado, a expressão no rosto dele foi impagável. Mas isso era só o começo. Eu queria que ele sofresse, que perdesse tudo como eu estava perdendo a ilusão de quem ele era. E então finalmente chegou o dia de revelar o que eu sabia. Parte 5. Otávio, ou melhor, Marcelo, começou a desconfiar que algo estava errado. Ele não conseguia mais acessar nossas contas, seu cartão sempre era recusado, e suas desculpas esfarrapadas já não colavam. Amor, aconteceu algo com nosso banco? Meu cartão parou de funcionar. Ele perguntou, forçando um tom de preocupação. Ah, não sei. Deve ser algum problema na operadora. Respondi, fingindo desinteresse. Ele ficou inquieto, mas não insistiu. Sabia que se fizesse perguntas demais poderia levantar suspeitas. O que ele não imaginava era que as suspeitas já eram todas minhas. No dia seguinte, fingi que ia trabalhar como sempre, mas na verdade, fui até a casa da outra. Toquei a campainha e quando ela abriu a porta me olhou com estranheza. Quem é você? Ela perguntou. A mulher do seu marido. O rosto dela empalideceu. Ela tentou fechar a porta, mas eu segurei. Eu sei de tudo. Sei que o nome verdadeiro dele é Marcelo, sei que ele tem 2 filhos com você e sei que ele usa o meu dinheiro para bancar essa família perfeita. Ela engoliu seco e me encarou. Você está mentindo. Não estou. Tenho provas. E se você quiser ver, entre em contato comigo. Mas eu sugiro que você cheque as contas bancárias dele, e veja de onde vem o dinheiro. Deixei meu número e fui embora. Horas depois, recebi uma mensagem. Era ela. Você estava certa. Um sorriso amargo surgiu no meu rosto. O jogo tinha virado. Enquanto isso, Otávio chegou em casa nervoso. Você mexeu nas nossas contas? Não consigo acessar nada. Cruzei os braços e olhei fundo nos olhos dele. Marcelo, por que você não pergunta isso para sua esposa? O silêncio tomou conta da sala. Ele empalideceu. Agora, ele sabia que o castelo de mentiras dele estava desmoronando. E eu estava apenas começando. Parte 6. Hoje decidi que a hora de encarar Marcelo de frente tinha chegado. A situação já estava insustentável, e eu não podia mais viver na dúvida, esperando que ele se desculpasse ou fizesse alguma coisa para reparar o estrago. A traição dele, que se estendia por anos, havia se tornado o centro da minha existência, e não de forma romântica, mas como a cicatriz de uma mentira que ele construiu para se aproveitar de mim. Depois que recebi a mensagem da outra mulher, que confirmava tudo, percebi que não bastava apenas expor suas mentiras. Eu precisava mostrar, de uma vez por todas, que a vida dele estava prestes a se desmoronar.
Convoquei uma reunião com todos os envolvidos, sem deixar brechas para desculpas esfarrapadas. Marcos, um antigo colega que sempre me apoiou, ajudou a organizar um encontro neutro, num bar discreto, onde eu pudesse confrontá-lo. Cheguei com o coração acelerado, mas decidida a ser firme. Quando Marcelo entrou, seu olhar, que antes transbordava arrogância, agora refletia surpresa e um pouco de medo. Marcelo, você acha que pode continuar enganando todo mundo? Comecei com a voz firme, sem ceder à emoção. Ele tentou rebater, dizendo que tudo era apenas um mal-entendido, mas eu já tinha provas. Mostrei a ele prints, extratos bancários e mensagens que comprovavam a farsa que ele havia montado. A cada palavra que eu dizia, a sala se enchia de um silêncio pesado. Marcelo tentou se justificar, mas suas desculpas soavam vazias. Quando finalmente percebi que ele não teria como sair daquela situação, senti um misto de triunfo e tristeza. Eu não estava comemorando sua queda, mas sim reclamando a justiça que ele merecia. E enquanto ele se debatia em meio às suas mentiras, eu me sentia libertada, como se finalmente pudesse respirar sem o peso de um amor traído. Agora, a pergunta que ecoa na minha mente é: será que ao destruir tudo que ele construiu, eu conseguirei reconstruir a minha própria vida? Parte 7, final. Hoje foi o dia em que a verdade não teve mais como se esconder. Depois de confrontar o Marcelo com todas as provas, eu decidi que ele precisava pagar por cada mentira e cada segundo de engano. Não bastava apenas ver a vergonha estampada no rosto dele, eu queria justiça, e dessa vez, a lei entraria em cena. Logo após a nossa última conversa, quando ele gaguejou tentando se justificar, eu peguei o celular e liguei direto para a polícia. Não era fácil tomar essa decisão, mas a sensação de impotência e traição me impelia a agir. Falei com o detetive, entreguei todas as provas que reuni, prints de mensagens, extratos bancários e até áudios que ele deixou escapar. Cada detalhe, cada pista, formava um quebra-cabeça que comprovava que ele não era quem eu pensava. Enquanto esperava a chegada dos policiais, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente eu não estava sozinha contra esse gigante de mentiras. Tristeza porque aquele homem que eu amei tanto, agora era o protagonista de um escândalo que destruiria não só sua reputação, mas sua própria vida. Lembro-me de ter pensado: será que ao destruir tudo, ele vai entender o que perdeu? Mas isso se tornou irrelevante diante da necessidade de justiça. A polícia chegou e em poucos minutos o Marcelo foi detido. Vi a incredulidade estampada em seu rosto enquanto os agentes o conduziam para fora da casa. Foi uma cena surreal, o homem que enganou, mentiu e se aproveitou, agora sendo levado para prestar contas à lei. Minha família, que até então assistira em silêncio, finalmente parecia entender a gravidade do que havia acontecido. Enquanto eu segurava o celular com as notificações dos investigadores chegando, me perguntei: será que essa vitória vai curar as feridas que ele causou ou apenas marcar o início de um novo capítulo doloroso na minha vida? Curta e comente.